Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 147. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês 1 Crônicas, dos capítulos 26 ao 29 e Salmos 127. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença em nossas vidas, muito obrigada por ter nos dado mais um dia de vida. Obrigada pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de conhecermos mais, que através dessa leitura os nossos olhos possam abrir para vermos a revelação da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos dê conhecimento, sabedoria, compreensão e que possamos encontrar algo novo sobre você como nunca vimos antes e que o Senhor nos ajude nessa jornada, Senhor. Muito obrigada, que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. 1 Crônicas, capítulo 26. Os porteiros. Esta é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas Meselamias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meslemias, Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jamiel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elionai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom, Semaias o primeiro, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo e Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaias também teve filhos, que foram líderes da família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaias: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Ele e seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Esses foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um do lado do outro. Haviam 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari, os tesoureiros e outros oficiais. Outros dos seus irmãos levitas eram encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeilei e seus filhos Etã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre, o trisavô de Selomote,
Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Esabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo, eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas, capítulo 27, as divisões do exército. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviram o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro e chefe de batalhão dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto para o quinto mês foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Elis, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Sibecai de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o nono mês foi Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Maarai de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º para o 11º mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Os líderes das tribos. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naphtali, Jeremote, filho de Asriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias,
filho de Azazias, da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias, da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaasiel, filho de Abner, de Dan, Asrael, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas de Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai de Saron estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. 1 Crônicas, capítulo 28. O plano de Davi para o templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser o rei de Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e da tribo de Judá escolheu minha família. E entre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos de nosso Deus, tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão,
Reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então o rei Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata, que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso da prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro, que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Oh, coisa linda! E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá ajuda de homens peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Amém. 1 Crônicas, capítulo 29. Dádivas para a construção do templo. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todos os tipos de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes da tribo de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata,
630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da sua atitude, da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. A oração de Davi. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas o Senhor, o Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o meu coração e que te agradas com integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Amém. Salomão é ungido rei. No dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram holocaustos, 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Assim, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo-o diante do Senhor como soberano e Zadok como sacerdote. De maneira que Salomão assentou-se como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado, como nenhum rei de Israel jamais tivera. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade
incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. Amém. Salmo 127, Cântico de Peregrinação, de Salomão. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Aqui nós terminamos 1 Crônicas e entramos aqui nos Salmos 27, mostrando já um cântico de peregrinação de Salomão. Que Deus continue falando conosco. Vamos para as explicações. Bom, 1 Crônicas 26 concentra-se na organização e na distribuição das responsabilidades dos porteiros, dos tesoureiros no Templo de Jerusalém, mostrando a importância da ordem e da administração nas atividades religiosas e no serviço a Deus. Nesse capítulo podemos observar como Davi, o grande rei de Israel, estava comprometido não apenas em construir o templo, mas também em estabelecer uma estrutura organizacional eficiente para o seu funcionamento. Ele designou porteiros para garantir a segurança e a ordem nas entradas do templo, e tesoureiros para gerenciar os recursos dedicados a Deus, incluindo as ofertas e dízimos do povo. Esse nível de detalhe e planejamento evidencia a seriedade de Davi em relação à adoração a Deus e à manutenção do templo como um local sagrado. Além disso, também destaca a importância da responsabilidade e do comprometimento na fé. No capítulo 27, se dedica a descrever a organização do reino de Israel durante o reinado do rei Davi. Essa seção é particularmente significativa, pois revela como Davi estruturou seu governo e administrou os diversos aspectos do reino. A introdução do capítulo estabelece o contexto histórico, situando no período em que Davi já conquistou uma estabilidade considerável para o reino de Israel. A nação estava consolidada e pacificada, permitindo a Davi a oportunidade de se concentrar na gestão detalhada e eficaz do governo. Uma das características notáveis deste capítulo é a descrição das divisões administrativas e militares do reino, com enfoque nas 12 divisões dos exércitos, cada uma liderada por um oficial. Esta estrutura militar demonstra a capacidade organizativa de Davi, crucial para manter a ordem e a defesa da nação. Além disso, o capítulo também destaca a divisão dos meses do ano e as responsabilidades atribuídas a cada tribo durante cada mês, o que ilustra a preocupação de Davi em manter uma administração eficiente e equitativa. O capítulo 28 de 1 Crônicas marca um ponto de virada na jornada do rei Davi e no destino da nação israelita. A introdução deste capítulo revela a atmosfera de expectativa e reverência que permeia todo o relato. Neste momento, o rei Davi já está idoso e prestes a passar o seu trono ao filho dele, Salomão. Então ele reúne todos os líderes e príncipes de Israel em Jerusalém. Ele deseja compartilhar com eles uma visão divinamente inspirada para a construção do Templo de Jerusalém, um dos projetos mais significativos de sua vida. Davi revela que Deus o escolheu para esse propósito, enfatizando a sua confiança na direção divina. A introdução também destaca o profundo compromisso de Davi com a obediência à vontade de Deus, sua habilidade de liderança e seu desejo de deixar um legado de adoração e serviço a Deus para as gerações futuras.
Ao longo do capítulo que nós lemos, encontramos detalhes sobre o projeto arquitetônico do templo, o depósito de recursos para sua construção e a nomeação de Salomão como seu sucessor, bem como a exortação de Davi aos líderes e ao povo de Israel para obedecerem aos mandamentos de Deus. E no último capítulo de 1 Crônicas, capítulo 29, é marcado pela preparação de Davi para a construção do templo em Jerusalém. Essa, como nós falamos anteriormente, era uma das tarefas mais significativas do reinado de Davi. E como Davi tinha uma visão muito grandiosa, um coração generoso, ele mobiliza recursos para a edificação deste lugar sagrado. No início do capítulo, nós somos apresentados ao desejo fervoroso de Davi de construir um templo para o Senhor, uma edificação que substituiria a tenda que abrigava a Arca da Aliança. No entanto, Deus nega esse privilégio a Davi, apontando seu filho Salomão como escolhido para realizar essa obra magnífica. A introdução desse capítulo também destaca a contribuição voluntária do povo de Israel para a construção do templo. O capítulo narra com detalhes a generosidade das tribos e líderes que ofertam ouro, prata, pedras preciosas e entre outros recursos, demonstrando assim seu compromisso com a adoração a Deus e a realização desse empreendimento. Além disso, Davi, em um ato de profunda gratidão e adoração, faz uma linda oração, bem notável e cheia de reverência, reconhecendo a grandeza de Deus e a efemeridade da vida humana. Esta oração é uma das passagens mais emocionantes e profundas do capítulo, ressaltando a importância da humildade e da dependência de Deus em nossas vidas. E nós lemos o último capítulo deste áudio, o Salmo 127, que foi atribuído a Salomão, o que faz dele uma exceção dentro deste grupo, já que a maioria dos salmos da coleção é anônima ou atribuída a Davi. Salomão foi um rei conhecido por sua sabedoria, riqueza e projetos de construção, como o famoso Templo em Jerusalém, que nós estamos lendo, acabamos de ler em 1 Crônicas e vamos dar sequência em 2 Crônicas. Por isso é marcante que justamente ele declare que se o Senhor não edificar a casa, será inútil trabalhar na construção. Apesar de todo o seu conhecimento, Salomão reconhece que o sucesso humano depende completamente da bênção divina. Amém. Que Deus continue nos ensinando mais e mais sobre todo o propósito dele para a humanidade. Eu amei principalmente esses últimos capítulos de 1 Crônicas, a oração de Davi. E eu espero que Deus esteja falando com você assim como Ele tem me ensinado através destas leituras. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.